Olá, boa noite. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Também quero agradecer ao meu convidado, Dr. Heriberto Maia, que é médico, psiquiatra, psicanalista e é presidente do Centro de Estudos de Psicanálise e Psicologia Analítica do Grupo de Belém do Pará, no Brasil, e autor de um livro, Como os Nossos Pais, a identificação na construção de modelos. Eu vou chamar... Olá, Olívia. Qualquer dia estamos aqui a conversar. Eu vou chamar o Heriberto, se ele está por aqui. Mas já fiz a apresentação dele. Olá, Isabel. Obrigada por estarem aqui. Onde é que está o Heriberto? Doutor Heriberto. Olá, São. Heriberto. Olá. Onde é que está? Ainda não aderiu. Estamos à espera. Vou continuar a explicar. Ele vai falar conosco sobre a psicologia, Eu vou também explicar um pouquinho do coach, que tem a ver com isso tudo, mas não é tão profundo, ou quer dizer, também é outro tipo de psicologia. O coach é a motivação, é o motivo para a ação. E o resto, o Gilberto vai explicar melhor. E onde é que ele está? Ainda não. Ele já sabe que eu estou aqui. Obrigada, São. Olá. Faz por isso, né? E aonde é que está o meu convidado? Olá, Dona Lália também entrando. Eu só não vejo meu convidado aqui. Será que hoje eu vou ficar sem meu convidado? As horas no Brasil são diferentes. São 4 horas de diferença. Eu espero que ele não tenha esquecido essa diferença. Vamos aguardar só mais um pouquinho. De encontrar, olá. Podes entrar, Herberto. Pronto. Olá! Tudo bem? Eu fico tão contente quando vocês entram. É que eu fico aqui uns minutos de ansiedade. Será que entra? Será que não entra? Esqueceu o horário? Ou Não, será que não está a internet funcionando? tu sabes que eu não sou muito bom nisso, né? Então eu também estava aqui tentando ver como é que eu fazia para entrar. Mas estamos aqui. Boa Ok. tarde. Tudo bem? Aqui já é boa noite. Boa Pois tarde é, aí. boa São tarde 8 para os horas de brasileiros e diferença. boa noite para os portugueses, né? Olha, Edberto, o teu som está um pouquinho baixo. Se tu puderes aumentar mais, eu agradecia. Vamos lá. Ah, agora ficou ótimo. Ficou bom?
Tá, ficou bom. Olha, eu já fiz uma apresentação tua, disse quem tu eras, não sei se todo mundo viu, foi logo no início, porque eu fico naquela ansiedade do início, que fica uma imagem parada e eu não gosto. Te apresentei, és médico, psiquiatra, também és presidente do Centro de Estudo de Psicanálise e Psicoterapia Analítica de Grupo do Pará, e também autor de um livro, que já vamos falar desse livro, que também é muito importante. Agora, para começar, antes de a gente falar do lado profissional, nós fomos amigos, né? De Pois é. juventude, infância, Então, né? eu No queria colégio, dizer para quem está nos assistindo que eu conheço essa menina desde que ela tinha, aliás, nós tínhamos 5 aninhos de idade, quando fomos estudar no Colégio Suíço Brasileiro, o ensino primário, né? Lembras? é verdade, claro que eu lembro. Que Então, aquilo era tão rígido, era um colégio muito sério, muito rígido. pois Hoje em dia é, as crianças têm outro comportamento na escola, né? Nós tínhamos que ser assim todos muito certinhos. pois é. E é por E isso que tu, nossos e pais tu, é, colocavam. e tu eras a menininha linda do colégio, não Eu é? era o quê? A menininha linda do colégio. Oh, que Né? querido. E te transformaste nessa linda menina, linda por dentro e por Muito fora, obrigada. e a grande profissional, né, da área do Muito desenvolvimento obrigada. pessoal. Eu queria te Eu, agradecer o convite e dizer que estou muito feliz de estar aqui contigo. Parabéns pela tua trajetória aí. obrigada. Eu estudo muito já desde 2008, em que eu faço cursos e vários cursos, porque tu sabes, na nossa área, nós temos que estar sempre, sempre, sempre atualizados, não é? Com a mente humana, com as emoções, não é? A Com gente não pode se certeza. atrasar, porque nas nossas mãos está a saúde mental e emocional das pessoas. Não, É, não, não dá para quem deixar. lida com a saúde tem que estar, né, lendo o tempo inteiro, tem que estar estudando o tempo inteiro, com É certeza. verdade. Não é? Mas falando mais um pouquinho da nossa juventude, antes da gente entrar aqui, nós nos Sim, divertíamos muito, não era? No nosso tempo, quer dizer, a gente não pode dizer nosso tempo também, nosso tempo é agora, foi ontem, vai ser amanhã. No tempo que nós vivíamos em Belém, era um tempo muito tranquilo, onde nós passeávamos, saíamos à noite, tomávamos sorvete, íamos dançar nas discotecas, nesse tempo chamado boates. boate, É, nas boates de Belém, né? Lembras do Purão? O Purão era uma boate que claro, tinha na Galeria da Assembleia Paraense. Né? Belém claro que era eu uma me lembro. cidade tranquila, né? Belém era uma cidade gostosa Muito e nós tranquilo. mesmos, menores de idade, antes dos 18 anos, nós saíamos à noite, frequentávamos as boates. Era uma época muito gostosa, onde a gente dançava muito, né? Gostávamos de O dançar. Certo, a cidade era tranquila, nós é que não éramos. Pois é, Por com, nada. com certeza. Nós aqui não éramos. Eu me lembro que meus pais me deixavam na Assembleia, que era um clube super caretão, não era? Era um Sim, clube. sim, E eu fugia para o Purão, porque no Purão é que estava todo mundo que era giro, como a gente diz aqui, eram pessoas sim. divertidas, era Uhum, para com nossa certeza. A gente cabeça. ia para a Assembleia e depois descia, ia todo mundo, né, para o Purão, na galeria. Aí Não é? chegava uma hora, todo mundo subia de novo. Mas olha, falando, né, em boate, eu me lembrei dos teus 15 anos, né, que foi numa boate lindíssima, a inauguração da boate da Tuna Luso, que era um Já clube uma, já português, né? eu nasci na Beneficente Portuguesa. Eu fiz os meus 15 anos, que muita gente em Portugal não sabe como é que é festejar os 15 anos no Brasil, mas é uma festa enorme. E eu É a festejei meu apresentação da garota, né, à sociedade. É a apresentação da menina, a é, moça que está entrando na sociedade e os pais têm essa tradição ainda hoje no norte do Brasil. é verdade. E eu fiz também na Tuna Luso,
que, pronto, era dos portugueses e meu pai era filho de português, Sim. considerava português, então a minha vida foi sempre muito ligada a Portugal, aos Uhum. fados, às músicas, danças que meu pai via, e eu sempre fui muito ligada às viagens que nós fazíamos para cá. Foi muito giro. Mas então, vamos lá conversar então agora a parte profissional. Mas só uma coisinha, não podemos deixar de falar também daquilo que foi importante, que eu acho que para ti, né? Pela tua beleza, né? O carnaval paraense, né? Quando tu, né, com 15 anos, 16 anos, foste a rainha dos brotinhos, né? Que 14, Gilberto, 14. 14 anos, né? E, Depois eu voltei a e ser depois, com rainha aos 19, 18. 18, 19, fostes a rainha das rainhas do carnaval, né? É verdade, é verdade. Foi quando, a partir daí, tu foste para Portugal e te É. transformaste na manequim número 1 de Não Portugal. é manequim número um, tinham várias manequins, eu fazia parte do grupo das melhores. Fiquei muito contente, mas nada se faz sem esforço, não é? Eu Claro, trabalhei claro. muito para estar lá no grupo dessas meninas, porque eram muito boas profissionais, eram pessoas que trabalhavam também muito bem, bonitas, profissionais, em todos os sentidos. E eu também trabalhei e fui, fazia, viajávamos, íamos à Espanha, íamos para lá e íamos para cá, e foi uma época também da minha vida muito bonita. Eu, quando lembro a minha vida, eu acho que eu tive várias vidas, sabe? Ainda hoje eu falava com uma amiga minha que ela dizia, eu voltei com ela, e ela dizia, olha, eu moro na Avenida de Roma, onde era a tua vida. Eu disse, era uma das minhas vidas, porque eu também morei ali naquela rua, e era uma rua muito divertida, onde tinham muitos jovens, eu cheguei antes de começar a trabalhar como manequim. Então, temos, eu acho, vários tempos, né? Várias vidas, Sim, várias sim, épocas. sim. Elas todas são O bonitas. ser humano é um ser mutável, né? A gente vai evoluindo sempre ao longo da vida. E que bom que a gente, né, está atento, né, para fazer isso, né, para passar por esse crescimento É pessoal. verdade. É verdade. Mas eu queria te perguntar agora, todo mundo quer saber qual é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra. Porque as pessoas confundem um pouco. Sim, Eu também confundia até pouco tempo, até quando entrei na área do coach, dessas coisas todas, porque o coach tem um pouco de psicologia. E aí eu comecei a perceber a diferença. Mas eu queria que tu explicasses, como tu és psicólogo e psiquiatra, psicanalista, não é? sim. É, Então, qual é também a diferença da psicologia para a psicanálise? Quer dizer, são aí três coisas. sim. Em primeiro lugar, a psiquiatria é uma especialização do curso de medicina. A medicina é uma graduação, como a psicologia também é uma graduação, tá? Uhum. Então, são dois cursos de graduação, medicina e psicologia. A psiquiatria é um curso de especialização voltado só para a medicina. A psicanálise é um curso de especialização que pode ser tanto para o médico quanto para o psicólogo. Então, a psicologia e a medicina são dois cursos de graduação, a psiquiatria é uma especialização exclusiva do curso de medicina e a psicanálise é uma pós-graduação que serve aos dois cursos de graduação, tanto para psicologia quanto para medicina. Eu fiz a minha residência em psiquiatria, né? Eu sou de uma família de psiquiatras, eu tive um tio famoso em São Paulo, no Brasil, que como psiquiatra teve uma clínica chamada Clínica Maia. Ele E ainda era existe, não é? existe ainda, a clínica funciona, Uhum. ele já faleceu, mas a clínica permanece, né, funcionando hoje com um grupo de profissionais, de um grupo que administra, né, hospitais. Ela é arrendada hoje para esse grupo, mas continua, né,
com a força do nome Maia, porque é um nome na psiquiatria no Brasil muito forte. E aí ele foi, na verdade, a minha grande influência, né, para fazer psiquiatria. Eu, desde Olha, tem 90... aqui pessoas, só parar um pouquinho, tem pessoas dizendo que tu és um ótimo psiquiatra, um ótimo psicanalista, que já ficou contigo e só tem a te agradecer muito. Que Opa, bonito. muito obrigado. Não é? Isso é lindo, não É o é? que eu ia Essa é a dizer, nossa eu fico feliz com isso, né? Eu acho que é importante a gente fazer na vida aquilo que gosta, porque a gente vai fazer com amor, né? lógica. E isso dá a diferença, né? Na hora do retorno. Então, né, eu acabei, desde criança, né, influenciado por esse tio a fazer, né, a psiquiatria. Então, eu fui fazer medicina. O curso de medicina tem duração de 6 anos. Né? E, na época, a residência em psiquiatria eram mais 2 anos. Então, né, você tem que estudar 8 anos para ser psiquiatra. E a psiquiatria, ela trata das doenças mentais. Né? E as doenças mentais, elas podem ser endógenas ou exógenas. Né? As endógenas são aquelas em que a pessoa já traz uma predisposição herdada, né? Na sua genética, ela já traz uma predisposição para a doença. E as exógenas são aquelas que você adquire no meio ambiente, né? Em função de uma situação, não é, que você vive externa, você pode entrar num quadro depressivo ou Por numa outra exemplo, doença qualquer. uma separação, essa Sim, pandemia. sim. A pandemia é um exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um trabalho, uma separação, né, de um casal. Isso tudo pode levar a um quadro, né, psiquiátrico. Agora, como a psiquiatria é uma clínica, vamos colocar assim, onde, né, o diagnóstico é feito através do histórico do paciente e da sintomatologia. É uma especialidade médica bem clínica. Né? Então, através do histórico, né, e da sintomatologia, você vai, né, entrar nos quadros psiquiátricos, que são muitos. Né? Nós temos, né, os quadros de transtorno obsessivo-compulsivo, exemplos de quadros da psiquiatria, o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, as depressões, né, as próprias psicoses, né, como a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, enfim, esses são alguns exemplos, né, das doenças mentais. Só que, né, o ser humano é um ser biopsicossocial, e aí eu achava que precisava de mais alguma coisa para complementar o meu trabalho como psiquiatra. E aí foi quando eu fui buscar na psicanálise, não é, essa complementação. Né? E aí eu fiz a psicanálise. Como o ser humano é um ser grupal, né? A gente nasce em grupo e vai morrer em grupo, é um ser social, eu acabei fazendo psicanálise e grupo análise. Né? E aí a formação, né, da psicanálise é baseada num tripé. Onde tem o curso teórico, as supervisões e a análise pessoal. Né? O curso teórico tinha a duração de 3 anos, né? Você tinha que fazer 360 horas de supervisão, que se você faz 2 vezes por semana, você também conclui em 3 anos, e mais a sua análise pessoal, que eu fiz em grupo, e você só recebe o título depois que recebe a alta do seu analista. E eu consegui o meu título depois de 5 anos de análise. Né? E a psicanálise, ela trabalha o inconsciente. Né? Então, ela está sempre procurando fazer... Peraí. Tu, para conseguires, tu és analisado. Quer dizer, tu fazes todo um processo de análise conhecimento pessoal teu. minha, como paciente. Né? Eu tenho que me submeter a um trabalho de análise pessoal. E as supervisões são em cima do meu trabalho com meus pacientes. A supervisão, né, eu vou trabalhando com meus pacientes e pego um professor de data para supervisionar o meu trabalho. Né? E a análise pessoal. E a psicanálise, ela trata, né, do inconsciente. Né? E o inconsciente, ele
ele tem, né, dois planos na verdade, a mente humana tem dois planos de funcionamento, né? O primeiro plano é o consciente, que tem a lógica racional, mas subjacente a ele nós temos o inconsciente, que tem uma lógica própria, que não é racional, é simbólica, né? E a mente também funciona através de três instâncias, que é id, ego e superego. O id está relacionado aos instintos, às pulsões, né, aos desejos. O ego é o Aí consciente. o ego vai reprimir isso, né? Pois é, o ego é o consciente, que tem a lógica racional, é a razão. E o superego é aquele juiz que existe dentro de cada um de nós, é o juízo crítico. Então, o trabalho da psicanálise é o amadurecimento do ego, é em cima do amadurecimento do ego para que ele possa administrar essas outras duas forças de uma forma adequada. Né? Então, a gente costuma dizer que a cura na psicanálise é um trabalho de crescimento mental. Eu acho que é isso, mais ou menos, né, o que eu tinha para colocar, né, como a formação do meu trabalho, né, a minha formação profissional. Olha, eu sou coach de desenvolvimento pessoal, né? Eu não tenho curso de psicologia, mas eu trabalhei muito com uma psicóloga que ela é que me incentivou a fazer o curso e desde há 12, 13 anos que eu estudo e eu tive um consultório com ela. Por isso eu tenho uma base muito boa de psicologia, porque inclusive quando ela ia fazer workshops e treinamentos e não sei o que, ela me levava como assistente dela, o que dava, assim, uma bagagem muito grande para eu trazer comigo, né? E o coach, ele é um pouco diferente da psiquiatria e da psicologia e da psicanálise, porque ele está virado para a motivação da pessoa, né? O motivo em ação. Só que muitas vezes as pessoas vêm parar a mim e eu não posso ficar com elas, porque eu tenho que ter pessoas que trabalhem comigo e tenho psiquiatras e psicólogos bons e pessoas para enviá-las para lá, porque são pessoas que não estão ainda preparadas para tal motivação. Depois, muitas vezes, esses mesmos profissionais, depois de tratar essas pessoas, encaminham para mim, porque chegou a época da motivação para o trabalho, da motivação para a vida pessoal, da motivação para uma série de coisas. E é aí que eu acho que o coach entra também como uma parte da psicologia positiva. Ela também faz parte desse aglomerado, sabe? Sim. Eu acho que é um trabalho interessantíssimo, né? Hoje, para essa questão, né, da motivação, né? Que hoje as pessoas precisam muito serem motivadas, né? Claro. A gente tem hoje, né, uma sociedade que, de alguma forma, né, vive muito o individualismo, vive muito, né, os seus interesses pessoais, prazeres só momentâneos, e não entendem que a vida é mais que isso, né? E que a vida, né, exige muitas vezes, né, frustração, exige realmente, né, persistência e eu acho que o coach, né, trabalha muito essa coisa da motivação e ajudando, né, na organização disso. Eu acho muito interessante o teu trabalho. Eu adoro como adoro o trabalho de um psicólogo, um psicanalista e de um psiquiatra também. Eu conheço pouco, mas gosto, porque eles ajudam as pessoas a saírem das depressões, a ter uma vida mais calma, a pensarem melhor. Porque uma pessoa depressiva, ela não consegue pensar em nada, coitada, ela está mal. Ela chora, é um sofrimento muito grande. Agora, eu nem sei se um sofrimento mental e emocional não é maior que um físico, sabe? Porque é muito grande, é muito grande. Com certeza. Né? Eu até costumo dizer que a mente controla tudo, né? Claro. E mente e corpo funcionam entrelaçados. Não é? A questão, né, da mente, quando você não suporta, né, bem as suas angústias, as suas dificuldades, o corpo é uma via de expressão, né? E a linguagem do corpo é sintoma, né? Então é fundamental,
né, que a mente, né, esteja em equilíbrio para que o corpo também esteja, né, em equilíbrio. Né? E aí, quando tu colocas que a questão, né, da depressão, né, é difícil, porque às vezes essa dor é muito maior do que a dor do corpo, com certeza, né? A pessoa ela está totalmente embotada, voltada para dentro de si, olhando só para o seu umbigo e para o seu sofrimento, não consegue, né, ver além disso. Né? E aí muitas pessoas, né, se não tem um tratamento realmente efetivo, chegam até, né, com pensamentos suicidas, né, a ideação E às suicida, vezes e muitas suicidam-se, não até é? tentam, né, e E conseguem. também, Edilberto, depende do bom profissional tratar essas pessoas, porque eu já vi, e mesmo algumas pessoas profissionais falaram comigo, que alguns psiquiatras passam remédios que não são adequados. E como não são adequados, as pessoas pioram. E Sim, não entendem por que estão cada vez mais depressivas. E chegam ao estado do suicídio mesmo. Mas uhum, então, eu nem com o remédio resolvo, então vou me matar. Porque sim, o que é que vocês e nós sabemos? A pessoa não quer acabar com a vida, a pessoa quer acabar com o sofrimento, porque é muito. Então, sim, quando ela toma um remédio que não consegue parar, pelo contrário, está aumentando o sofrimento delas, elas não veem outra saída, elas querem ir embora, não é? é, Agora, depende apre- do profissional, porque tem profissional que não liga, uhum, não faz análise, não fala com o cliente liga, ele não atende. Quer dizer, então, são faltas de cuidados que eu não admito. Olha, eu sou coach e qualquer hora que o meu cliente me ligue, seja de madrugada, seja de manhã, seja qualquer hora, eu estou sempre pronta para atendê-lo. Imagina um psiquiatra que lida com doenças muito graves, não é? por isso nós falamos, né, em trabalhar com o que se gosta. Né? Uhum, Porque, né, um profissional, né, que realmente não atende, né, o seu cliente, não atende o seu paciente, realmente não está fazendo, né, o trabalho como deveria. E nós lidamos com a mente humana, nós lidamos com a emoção, a gente lida com o sentimento, né, humano. E aí a gente claro. precisa realmente estar disponível, né, para poder atender em qualquer horário. Né? Eu também sou assim. Né? Nós não Já que eu temos hora. já que É eu como tu escolhi dizes, essa profissão, eu tenho que tu estar és médico disponível, né? psiquiatra. E o médico não tem horário, Sim, sim. não tem férias, não tem nada. Mas é assim. Olha, eu acho que a tua filha também anda por aqui dizendo que o pai é extraordinário. Opa, filhota, um beijo para Que ti. bom, não Te é? amo. Olha, tens duas filhas, não é, Gilberto? Tenho duas filhas. Quantos netos tu tens? Um casalzinho, uma netinha linda de 2 anos e 5 meses e um bonequinho de 10 meses. Vai fazer 10 meses agora. Felicidades para Um de eles. uma e o outro da outra. Cada um tem uma. Cada uma tem um. Olha, agora, continuando a nossa conversa, diz uma coisa. Quando as pessoas estão em sofrimento, ou com falta de amor próprio, ou com falta de confiança nelas, como é que elas acham o profissional certo? Quem é que indica? Onde é que elas podem procurar? O que é que elas podem fazer para achar o profissional que vai cuidar delas? Veja, se a pessoa já está vivendo um sentimento assim de desvalia, não é? Eu acho que a melhor coisa, não é, inicialmente, não é lógico, a gente estava falando de encontrar um bom profissional. Eu acho que Uhum. se ela apresenta já algum sintoma, não é, de perda de interesse pela vida, de autoestima baixa, né, e o amor próprio não alimentado, eu acho que o ideal seria logo ela procurar um psiquiatra. Por quê? Porque ele vai, né, através, né, da experiência dele como médico, ele vai fazer uma impressão diagnóstica, como eu te falei,
né, a psiquiatria é uma especialidade clínica, então é através da história do doente e da sintomatologia ele vai chegar numa impressão diagnóstica adequada. E se for um quadro que não é da psiquiatria, que é um quadro que a psicologia pode resolver sem remédio, com certeza ele vai encaminhar, né, para o psicólogo. Não é? Olha, Eu trabalho com existe. algumas psicólogas e trabalho dando o suporte, né, a retaguarda medicamentosa para os pacientes que elas precisam, né, dessa retaguarda psiquiátrica. Eu estou ali e estou também, né, para encaminhar pacientes que não são da minha área, que não precisam, né, do trabalho psiquiátrico. E aí eu também encaminho quando há necessidade. Pois Né? eu Então, também ia te perguntar isso. Tu tens um grupo de pessoas com quem tu trabalhas, né? Então não trabalhas sozinho. Quando tu achas que uma pessoa precisa de outro tipo de tratamento, tu encaminhas. sim, sim, claro, claro. Né? Eu acho que esse é o Bom. trabalho, né, adequado, né, correto. Né? Eu tenho alguns psicólogos, né, que estão ao meu redor, né, que a gente sempre que, né, faz um diagnóstico e percebe que o trabalho é melhor para uma determinada área. Inclusive, assim, hoje, né, na psiquiatria, na psicologia, tem várias áreas de atuação, não só a psicanálise, tem, né, a área da terapia cognitivo-comportamental, que tem evoluído muito, e tem pacientes que, veja, não estão precisando desse trabalho da psicanálise, de buscar o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Estão precisando trabalhar de uma forma mais pontual, né, determinadas questões comportamentais, não é? E que não vale a pena ficar num trabalho analítico, né, de psicanálise, que é um trabalho de médio a longo prazo. Né? E eles precisam de uma terapia mais objetiva. E eu encaminho muito para a terapia, né, comportamental. Eu tenho vários psicólogos, né, ao meu redor que quando preciso encaminhar, eu encaminho. E me diz uma coisa, tu costumas fazer exames, análises clínicas para perceber, porque muitas vezes eu acho que tem a ver com hormonal, uma deturpação mental pode ter, ou emocional, pode ter a ver com uma questão hormonal também, não é? Na psiquiatria, como é uma especialidade, né, praticamente clínica, o histórico do paciente, junto com a sintomatologia, a gente não leva a um diagnóstico. Agora, com certeza, alguns quadros, inclusive assim, depressivos, você precisa até encaminhar para um colega endocrinologista para ver se não é problema de tireoide, né, porque a tireoide pode levar a um quadro também depressivo. Então, a gente pode, né, pedir também alguns exames, mas assim, dentro dos transtornos mentais, não é, a maioria a gente consegue, não é, avaliar através da clínica e, né, e da sintomatologia. Mas poucas doenças você precisa, sim, pedir exames laboratoriais, né, tomografias, ressonâncias, mas são um grupo mais restrito de doenças. É diferente, né, da neurologia. Né? O neurologista, a maioria das doenças, ele precisa de uma complementação, né, de exames para, né, fechar um diagnóstico. Né? Na psiquiatria é mais clínico, né? Então a gente pede pouco, mas em alguns casos precisa sim. Até faltas de vitaminas, não é, Eduardo? Sim, sim. Não é? Podem fazer Algumas vitaminas ou, né, alguns, falamos de minerais. hormônios, né? Tem as enzimas, serotonina, noradrenalina, dopamina, que são enzimas que dão bem-estar psicológico, muitas vezes estão, né, alteradas, né, na sua produção, né? E alguns exames bioquímicos você pode, né, verificar, né, isso e entrar com medicação, né, específica, né, para repor essas substâncias. E quando eu te perguntei ainda agora, tu trabalhas com outras equipas, não é? Até
fonoaudiólogos. Eu tive a ler que o psiquiatra também trabalha com fonoaudiólogos, dependendo do diagnóstico, tem várias equipes multidisciplinares em que vocês vão buscar para ajudar aquele paciente. Sim, sim, Por sim. que um fonoaudiólogo? O que a fonologia tem a ver com isso? Não, geralmente, né, quando a gente pega algum caso de gagueira, né, a gagueira tem um fundo emocional, né, precisa, né, do acompanhamento do psiquiatra, né, e mais, né, ele tem que buscar também essa equipe multidisciplinar para poder ajudar, né, na evolução do paciente, porque não basta só, né, aliviar as situações de ansiedade e de angústia que a pessoa vive e que levam ele, né, a ter aquelas reações. Mas aí precisa mesmo, né, fazer um trabalho de fonoaudiologia para melhorar essa parte, né, E aí, da dicção. a psicanálise acompanha esses tratamentos também. Esses tratamentos também, né? Aí é um tratamento, como eu te falei, multidisciplinar, não é? Ele continua comigo, né, fazendo o trabalho psicanalítico e acompanhando, fazendo também os acompanhamentos paralelos, né, com os outros profissionais. É por isso é que é tão bonito isso tudo, né? Tá tudo muito interligado. E eu acho sensacional a evolução que tem havido nos estudos da mente, desde que Freud começou, não é, até agora, passando por várias fases. Por exemplo, estavas agora a falar da neurologia, acho que começou nos anos 70 a estudarem mais sobre o aspecto neurológico, como é que desenvolvia os neurônios, porque achavam que a partir de uma certa idade os neurônios morriam. Hoje em dia se sabe que não, que se tu estudares, se tu tiveres atividade mental, os neurônios aumentam, eles não morrem. Mas era natural que nos anos, sei lá, no tempo da 200 anos atrás, quando as mulheres só casavam, não sabiam ler nem escrever e criavam os filhos, chegavam aos 27, 30 anos, os filhos iam embora, os maridos tinham outras, elas acabavam morrendo, geralmente com grandes depressões, né? Os neurônios acabavam ali. E os homens também, sem interesse nenhum, mais tarde, com 50 e tal, também acabavam morrendo. E aí, hoje em dia já sabe que não, quanto mais tu desenvolveres através de novas atividades, através de exercitares, até mesmo a tecnologia, que muita gente acha errado para muita coisa, ela exercita o nosso cérebro. Né? Tu mexendo num computador ou num telefone, tu vais aprendendo coisas, tua cabeça vai mexendo, né? Agora com a pandemia, não é? Os idosos foram os mais afetados, né? Eles entraram num quadro de sofrimento enorme por causa da vulnerabilidade natural da idade e do confinamento, não é? Eles passaram a viver sem a presença de filho, de neto, dos seus cuidadores, e aí, né, eles realmente entraram num sofrimento grande. Aqueles que têm, né, uma capacidade maior de autonomia, de independência mesmo funcional, eles conseguiram, né, buscar uma adaptação, né, às novas tecnologias e saírem, né, do sofrimento, procurando, né, se comunicar com a família, procurando, né, resolver problemas e até procurar ajuda, né, na sua saúde através de consultas na telemedicina para poder sair disso. Então, com certeza, você dá atividade, né, para a mente, isso é importantíssimo para que você possa, né, ressignificar a vida e crescer enquanto pessoa. E aí não tem idade para isso, né? O ser humano está vivendo o período ageless, que é sem idade, né? A gente hoje, né, com 66, 67 anos, né, estamos com aparência, né, de 40, de 50, né? A vida mudou muito, né? Os valores, a alimentação, a atividade física, enfim, né? Isso tudo vai ajudando,
não é? A gente a viver mais, né? Uhum. E a gente tem que ter essa atenção, né? Já que o ser humano está vivendo mais, tem que viver uma qualidade de vida, né, mais saudável. Então, Claro. é importantíssimo você se atualizar em tudo, inclusive na tecnologia, né? Olha, e o Alzheimer? O que que tu achas que o Alzheimer é genético, é adquirido, tem remédio logo no início, não tem? Não, hoje tem A medicação, doença né? que Hoje está tem aumentando, né? tratamento que não tem cura, né? Uma doença que ainda não tem cura, não é? Ela tem um fundo genético grande, né? Uma predisposição na familiar, né? Para a doença. Tem tratamento para prolongar, para evitar que a crise, né? E a doença evolua rapidamente, mas infelizmente ainda não é uma doença, né, totalmente curável. Ela tem um certo controle e aí uma evolução mais lenta quando com tratamento medicamentoso adequado. Mas tem aumentado, não é, Gilberto? Nessa nova sociedade dos anos para cá. Não se ouvia falar de Alzheimer muitos anos atrás. Ouvia dizendo assim, tá gagá, pronto. Pois é, Mas eram poucas pessoas que ficavam gagás, não era todo mundo. Não, não era todo mundo também, nem todo mundo está com Alzheimer, graças a Deus. Mas não era tantas pessoas, não eram tantas. porque também, né, a classificação das doenças mentais, né, ela foi evoluindo, né, a psiquiatria foi evoluindo, a neurologia foi evoluindo, né, então tinham doenças que não tinham diagnósticos, que não tinham, né, essas nomenclaturas que tem hoje. Então, é como tu falaste, né? Antigamente dizia, o fulano ficou gagá, né? É um demente, né? Então não tinha, né, a nomenclatura Alzheimer, né? E aí até existia a doença, mas, né, não se tinha o Não diagnóstico era ainda como se tem hoje. conhecida, né? Uhum. Agora, um psicólogo clínico quer dizer que ele atua na clínica, é isso. Está ali o nome. Psicólogo clínico é aquele que atua clinicamente, Sim, na sua sim, sim. clínica. O psicólogo clínico ele, né, atua a nível de psicoterapia, né, e ele vai ter, né, montar um consultório e atender ali a clínica né, das pessoas que procurarem ele vai, né, atender clinicamente. É a psicologia clínica. Ok. Agora, queria falar um pouquinho sobre o teu livro. O teu livro tem uma história muito bonita. Não sei se os portugueses conhecem, mas é Como os Nossos Pais. E explica como os nossos pais. É o seguinte, na verdade, o meu livro ele fala de transgeracionalidade. O que é a transgeracionalidade? É, é a transmissão dos valores morais, é a transmissão das crenças, das tradições, da cultura familiar, não é, que é passada de geração para geração, tá? Então, como é que surgiu esse livro? Surgiu de um artigo que eu escrevi sobre. Eu peguei um trecho de uma música do Belchior, daquele compositor brasileiro Belchior, Isso. que tem como título Como Nossos Pais. E que tem um trecho da música que diz assim: apesar de termos feito tudo o que fizemos, continuamos os mesmos e vivemos como nossos pais. Então, eu fiz um artigo em cima deste assunto, né, sobre transgeracionalidade, e esse artigo saiu numa revista brasileira chamada Vínculo, que é uma revista de psicanálise vincular. E, e aí um editor português leu o artigo, entrou em contato comigo, a editora entrou em contato comigo e disse que tinha interesse de escrever um livro sobre aquele assunto. E aí eu então fui convidado, né, a transformar aquele artigo num livro. E aí daí surgiu o livro. Mas aí o assunto é sobre transgeracionalidade, que é essa transmissão de geração para geração dos valores das famílias, né? Porque muitas vezes o ser humano ele passa uma vida inteira lutando para buscar a identidade própria,
não é? E aí o adolescente, ele luta contra os pais, ele se rebela, ele questiona, né, a família, e é natural, porque ele está em busca de construir, né, e lapidar sua identidade final, não é? Mas muitas vezes é tão forte essa transmissão, né, da família, que você, né, acaba sem perceber repetindo padrões, né, familiares, né? Até porque, né, a formação da personalidade ela acontece na primeira infância, que vai, né, o Freud dizia que ia de 0 anos a 7 anos, né? Outros psicanalistas que vieram depois, eles foram mais além e mais aquém. Eles dizem que o feto no desenvolvimento intrauterino, ele já capta sentimentos, se ele é desejado, se ele é amado ou se ele é rejeitado. E fecham, né, essa formação da personalidade por volta mais ou menos dos 9 anos. Mas é a primeira infância, a primeira infância é o período de formação da personalidade. E como a gente absorve a família, como a criança absorve os primeiros modelos de amor, né? A figura materna, a figura paterna, como a mãe conseguiu funcionar, vamos colocar assim, dentro de um, eu costumo dizer, tem um autor que chama Winnicott. O Winnicott foi um psicanalista que veio depois do Freud. Ele inicialmente era um médico pediatra e depois se transformou em psicanalista. Então ele tem uma teoria materno-infantil, né? Onde, né, a parte da mãe, ele diz assim, que é fundamental a mãe, né, funcionar de uma forma em que o holding, né, esteja presente. O holding é o carregar no colo. Só que não é só o colocar no colo, é um carregar afetivo, é um carregar, não é, realmente em que essa mãe possa viver o mais próximo possível as necessidades, né, do bebê, para que ela possa realmente preencher nessas necessidades. Mas, né, esse ambiente inicial vai dar a formação, né, da personalidade, né, da criança, e depois, na vida adulta, isso vai aparecer, não é? Nos seus comportamentos, né, nas suas atitudes e na forma, né, de viver a vida. Né? Então, o livro fala disso. Né? Inclusive, tem capítulos, né, que fala da função materna, da função paterna, da família, né, na formação, né, da personalidade da criança. É um livro interessante, é um livro que... Ele está à venda aqui em Portugal. Tá à venda em Portugal. Então, ele chama Como Nossos Pais, a função da identificação na construção dos modelos, certo? Ele é vendido na livraria da editora. A editora chama Novas Edições Acadêmicas. É um braço português de uma editora alemã. E a Novas Edições Acadêmicas, ele tem uma livraria online que chama www.morebooks.esc. Se entrar em www.morebooks.esc, você compra o livro. Mas eu te ofereci, não é? Eu sei, eu tenho. Eu li. Te lembras? Eu te ofereci o meu. Há 1 ano e meio. Foi em novembro de 2009. Lembra que eu estive aí em Portugal num congresso, participando de um congresso, e aí fiz questão, né, de te oferecer o meu livro. Não é? E de jantarmos juntos, para conversar um pouquinho, não foi? Pois é, e jantamos juntos, né, no restaurante maravilhoso, a Travessa que tu me levaste, né? Naquele em Lisboa. mosteiro, é um mosteiro, né? Das Bernardas, né? É um lugar muito bonito. Eu não sei se ele continua aberto, eu acho que sim, ou se reabriu, porque agora com a pandemia nós tivemos todos fechados, ninguém saiu para lá nenhum, alguns restaurantes fecharam de vez, outros fecharam e reabriram. Eu espero que aquele tenha reaberto. Mas olha, aquela tua escolha... Tem alguém perguntando aonde compra em Belém o teu livro. Em Belém, na livraria da Fox. Da Fox. Fox, ok. a livraria Fox, a Sandy está perguntando. Travessa Doutor Moraes.
Ok. Agora, eu queria perguntar se alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Edilberto, porque eu vou passar para outro assunto e temos já, pensando que não, nós já estamos conversando aqui quase uma hora. É? O tempo voa. Eu adoro lives Para mim porque o está tempo sendo um prazer passa, enorme estar aqui contigo, sabia? é verdade. Vamos ver se chega alguma pergunta. Aqui, já disseste aonde se compra o livro. Agora não vejo nada, ninguém perguntou mais nada. Vamos continuar. E vamos falar o seguinte: a pandemia, ela fez parte de todos nós, né? Eu Sim. acho que todo mundo viveu a pandemia. A humanidade, Homem, né, viveu a mulher, pandemia. criança, casal, velho, idoso, adolescente, toda a gente viveu. O que tu achaste mentalmente, emocionalmente, as pessoas foram atingidas? Mais? Onde? Veja, essa questão, né, da saúde mental, né, é fundamental, né, nesse processo, né, da pandemia. Por quê? Porque o ser humano, por ser um ser social, não é? Ele precisa, né, dessa interação. Né? E com a pandemia, né, com a questão do isolamento social, né, as pessoas ficaram perdidas. Né? Porque parou a sua vida profissional, parou a sua vida pessoal, né? E a sensação que eles tiveram, por mais que tentaram, né, se adaptar, né, para e fazer ocupar o seu tempo da melhor forma possível para não mexer no seu emocional, mas a sensação inicial que deu nas pessoas foi de perda de sentido, né, da vida. Né? A humanidade não imaginava que, em pleno século XXI, a gente fosse, né, passar por uma nova guerra, porque essa pandemia é uma guerra. Nós estamos, né, lutando contra um vírus, não é, há quase um ano e meio, não é? E veja, a gente não sabe ainda, né, onde vai chegar. Né? E o ser humano, por ser um ser social, essa questão, né, do isolamento longo demais tem mexido, né, com as pessoas. Né? E aí tem dois fatores que são da natureza humana, que o primeiro é a questão da grupalidade. Né? O ser humano, nos seus momentos de estresse, de grandes dificuldades, né? Nas situações limites de vida, ele precisa se agrupar para poder, né, se sentir apoiado, para se sentir fortalecido no outro. E com relação à pandemia, né, as pessoas, né, passaram a ter que se isolar e fugir do contato com o outro. Né? O outro passou a ser visto como uma ameaça em função... Né, Até hoje, né? até hoje ainda está acontecendo, né, dessa forma. E um outro fator é que o ser humano ele tem a afeição pela previsibilidade. Né? Ele tem a ideia ilusória de que ele tem o controle do futuro, de que ele consegue, né, ter controle do amanhã. Né? E com o grau de gravidade de contaminação desse vírus, ele não sabe do amanhã, ele perdeu essa sensação ilusória de que ele tinha esse controle, ele perdeu isso porque ele não sabe se ele vai ser atingido pelo vírus, se ele for, né, contaminado, se vai ser uma doença leve ou se vai ser uma doença grave, se ele vai morrer ou não. Então, ele perdeu esse controle. Então, sem previsibilidade e sem a grupalidade, apareceram as fragilidades do ser humano, né? As nossas fragilidades. E aí isso, né, leva a um quadro, né, o isolamento leva a um quadro, né, de solidão e tédio, e com isso, né, aumenta o estresse e vai levar a inúmeras doenças mentais. Não é? O grau de Olha, como é que ansiedade. tu reagiste ao primeiro impacto? Quando foi quarentena, lockdown? Olha, eu, eu também fiquei super preocupado logo no início. Não é? Quando, em março, aqui no Brasil foi dia 15 de março do ano passado, Sim, aqui foi em março também. pois é, o governo federal resolveu fechar o país.
parar tudo. Veja, eu mesmo sendo psiquiatra, psicanalista, eu tive um momento inicial que eu tive o mesmo sentimento de todo ser humano, né? De perda de sentido de vida. Eu digo, como é que vai ser a vida daqui para frente, meu Deus? Não é? E ainda tinha aquela fantasiazinha de que, não, isso vai demorar uns 10 dias, 15 dias e daqui a pouco volta ao normal. Mentira, né? Vamos colocar assim, a situação só melhorou para mim porque depois de um mês de tudo fechado, eu parado dentro de casa, trancado em casa, sem saber o que fazer da vida, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina entraram em contato com os psiquiatras, me mandaram um e-mail dizendo que nós, psiquiatras, tínhamos que voltar ao trabalho. Só que através da telemedicina, através, né, da videochamada. E só ir ao consultório em casos realmente de urgência e emergência. Então, foi quando, né, a vida começou novamente a voltar a ter sentido para mim. Porque, não é, eu acho que o ser humano ele precisa, né, do trabalho, ele precisa se colocar ativo diante da vida. Mas, né, quando tu me perguntas, e para ti, como é que foi lá no iniciozinho, foi também muito ruim. Foi um primeiro mês de muita dificuldade. Né? Depois eu fui voltando a trabalhar devagarzinho, né? E aí hoje, né, a telemedicina entrou, né? Entrou na vida de todo mundo. Né? Para mim já é difícil atender pessoalmente. Eu faço as minhas consultas todas online. Eu não estou vendo, porque para já eu gosto de ver, assim como eu estou te vendo, gosto que as pessoas me vejam, e eu não quero ter uma pessoa a 2 metros de mim com uma máscara, onde eu não vou ver nada. A expressão é fundamental para nós, que tratamos da saúde mental e emocional, ver as expressões, até um tique nervoso, de vez em quando, uma coisa assim, a gente detecta que ali está qualquer coisa. Claro que a gente não diz, mas a gente sabe. E com a máscara, a gente não vê. É. Eu acho que é o muito olhar mais passou a ser a única forma, né, de comunicação, foi através do olhar. claro. Realmente, né? Olha, está aqui a Sandra do Porto a dizer que está adorando a nossa live. Obrigada, Sandra. Obrigada. Obrigado, Sandra. Eu tenho um amigão no Porto também. Um abraço, Antônio Prata Tavares. É um amigão que eu tenho no Porto. Foi meu colega de Colégio Nazaré. Eu também fiquei, quando os primeiros dias, eu não acreditava, sabe? Eu fiquei assim meia, o que é isso? Eu tinha saído de um curso de coach com 130 pessoas. E todo mundo disse para mim, tu és louca. E por acaso eu fiquei doente logo a seguir. E as pessoas achavam que eu estava com Covid. E eu ligava para a minha médica de saúde, eu dizia, doutora, o que eu tenho? Porque ninguém sabia muito bem quais eram os sintomas ou não. E ela disse, não, isso não é Covid, não sei o quê. Meus colegas muito preocupados, porque no curso a gente se abraça, se beija, faz grupo, faz não sei o quê. E eram 130 pessoas. Não, ninguém teve Covid no grupo, ninguém, graças a Deus. Entretanto, mas eu fiquei assim muito espantada que eu deixei de sair de casa. Eu não podia fazer ginástica, eu não podia encontrar com os amigos, eu não podia jantar, eu não podia estar com meus filhos, estar com meus netos, estar com a minha família. E aí é uma situação, eu moro sozinha com gatos. Eu comecei a falar gatanhês, sabe? Porque eles comigo. Continuas com teus gatinhos? Ah, sim. E eles cada vez mais mimados, porque eles adoraram a pandemia, né? Eu ficando em casa com eles, né? 2. 2. Aqueles 2. Mas então, eu fiquei muito espantada. Mas sabes uma coisa? Eu tenho um lado espiritual muito, muito grande e cultivo esse lado todos os dias. E esse lado é que me fez ver que, pronto, tem que ser assim. É assim e vamos ver o que vai acontecer. Eu, por acaso, também tinha muitos exercícios para fazer desse curso
que era, pronto, tinha a tese do curso para fazer, que levou dois meses, e foi ótimo, porque eu acordava logo de manhã, já tinha que fazer a meditação, as minhas orações, os meus exercícios que passaram a ser online, porque a academia começou a ser online, e depois ia estudar até as 9, 10 da noite. Pronto, já tinha motivação para fazer Sim. alguma coisa. Falava com meus filhos, falava com meus amigos, falava por telefone, não é? E então aquilo foi deixando de ser uma paranoia para mim. Mas no início eu fiquei muito assustada, muito mesmo. Dizer, não assustada, assustada com o mundo, sabe? Como eu me assusto, por exemplo, eu estou assustada com essa guerra que está havendo. O que é isso? Quer dizer, eu me assusto com isso. O ser humano, pelo amor de Deus, no meio de tanta pandemia, de tanta morte, ainda vão inventar uma guerra no meio disso. É muito, Infelizmente, precisamos ainda, né, evoluir muito. O ser humano precisa muito evoluir mesmo. muito, né? Então, também, agora, voltando à pandemia, mas não falando de nós, é, o lado do sedentarismo para as crianças, para os jovens, o aumento de peso foi enorme também, né? Porque as crianças não corriam, não saíam, não faziam desporto, não nada. Elas começaram a ver televisão, comendo batata frita, estudando à frente de um computador, e aquilo foi inchando, inchando, né? E com problemas também de saúde mental e emocional. Isso mexeu com todos, né? Mexeu com criança, com jovem, adolescente, né? E nós adultos e os velhos, né? Apesar de a gente, né, ter colocado, né, as pessoas mais idosas como as mais afetadas, mas com certeza também as crianças, os adolescentes, né? Aí, os adolescentes, inclusive, né? É uma fase difícil porque eles saíram, né, de um mundo onde eles viveram pelo menos aí uns 10 anos com o mundo conhecido, né, da infância, né, e entram na adolescência, onde muda tudo, muda o corpo, né, os garotos começam, né, a crescer barba, falar mais grosso, né, as meninas nascem o seio, o quadril alarga, as ancas, né, alargam, menstruam, e isso tudo já é uma época, né, de instabilidade, né, insegurança, né, para o adolescente, que normalmente isso faz com que ele, né, se retraia mais, porque ainda não tem esse controle, né, dessa transformação toda, e ainda mais, né, com essa pandemia, né, com essa situação, né, realmente mexeu no emocional de todos e muitas pessoas que não têm predisposição nenhuma para uma doença mental adoeceram, e aquelas que já têm predisposição acabou que potencializou muito, né? E o adolescente é muito inseguro, muito instável, então é fácil de entrar num quadro, né, psiquiátrico. Os idosos, alguns eu penso que morreram por depressão, de solidão, porque além de estarem. Porque aí no Brasil nós temos os nossos pais, a maior parte de nós temos. Por exemplo, eu fiquei muito tempo com a minha mãe viveu quase 20 anos comigo, depois foi viver com meu irmão, viveu com a minha outra irmã também. Ela. E que bom que ela passou dos 100, não foi? Como? Ela passou ela passou 101, dos quase 100, né? 102, é. Que bom, foi um E nós privilégio que vocês tiveram. de ter os pais e os avós conosco, a morar na nossa casa. Aqui, por causa do trabalho, da vida que é mais diferente, as pessoas têm que trabalhar, deixam os filhos nas creches, deixam os avós e os pais mais velhos num lar, então é mais complicado. E esses que tiveram num lar e casas de repouso, eles não viam quase ninguém, deixaram de ver os filhos, deixaram de ver os netos, falavam com eles por telefone, falavam com eles pelo computador, ou às vezes através de uma vitrine. Isso deve ser muito angustiante para uma pessoa que tem 90 anos, 80 anos, deve ser muito triste, não é? Porque... É terrível, porque ele já não tem mais, vamos colocar assim,
uma identificação com praticamente nada da vida. A identificação deles é com a família, é com os filhos que ainda vão, né, visitar, que vão pegar no final de semana, né, para dar uma volta, almoçar fora, trazer de volta. Então, eles vivem, né, muitas vezes esperando, né, o final de semana para que isso aconteça. Imagina que na situação da Mas agora não pandemia... havia. Pois é, isso acabou, né? Não, E aí, com certeza, eu concordo complicado. contigo. Muitos morreram mesmo de solidão. Triste, muito triste. E agora, como é que tu achas que vamos viver? Depois, pós-pandemia. Ainda não Pois, estamos começando pós-pandemia. sim, sim, sim. É, eu acredito assim, que, né, se fala muito dessa tal do novo normal, né? Se fala em Uhum. novo E qual é normal. o... É, realmente, né, vai ser, eu acho que uma nova era. As pessoas, né, vão entender que o mundo mudou. Não é? Veja, essa pandemia é uma tragédia global, né? Uma tragédia global onde as pessoas, né, ficaram, né, isoladas, precisaram, em função do isolamento social, precisaram ir para casa, ficar em casa. Né? As empresas, elas entenderam que precisavam reformular a forma de trabalhar, então passou a valorizar o trabalho online, né? O trabalho de home office, que é o trabalho em casa, e deu um probleminha aqui no meu celular. Mas e aí, né? O que é que acontece? É que elas começaram a perceber que não precisam mais ter grandes escritórios, né? Alugar ou comprar grandes áreas, né? Para montar seus escritórios. Então, elas entenderam que o valor do home office é importante, né? E aí o trabalho passou a ser muito remoto, né? E isso veio para ficar, né? Mesmo depois que acabar a pandemia, esse tipo de trabalho vai ficar. As pessoas começaram a perceber que elas não precisam mais morar, né, em grandes cidades. Elas podem ir para cidades menores, para cidades praianas, para a beira do campo, e viver com a família, né, e mais próximo da natureza, porque elas podem ser contratadas onde elas estiverem. Né? Basta ter uma internet boa, ser bom, bem competente, ter um currículo bom, e elas sabem que elas, né, podem ser contratadas ali. Então, eu acho que essa vai ser a grande mudança. Né? O mundo vai mudar, principalmente nessa questão. As pessoas elas vão entender que as grandes cidades vão ser impactadas, né, com a questão da pandemia. No final disso tudo, né? Esse novo normal vai mexer, né, com a A estrutura das cidades. organização social, organização moral, organização econômica, vai tudo, não é? Vai estar Sim, tudo mudando. Aliás, já mudou muito, não é? E sim, vai sim, sim. continuar mudando. Eu acho que sim, acho que tens razão. E há alguma coisa para fazer para melhorar isso? Podemos ajudar como? Eu acho que cada pessoa, né, tem que olhar mais para dentro de si. Né? Eu acho que a mudança ela tem que partir, né, dessa relação individual de cada um consigo mesmo. Né? Eu acho que o mundo só vai melhorar quando a gente melhorar dentro de si. Né? E aí eu acho que é o caminho, né, para que a sociedade, né, evolua de uma forma mais saudável. Nós esperamos que sim. Agora, só a última pergunta o- qual foi o lado bom da pandemia? O lado mal, todo mundo já sabe, né? Pronto, Sim. todo mundo fala, é uma chatice, não falava com os amigos, não via meus filhos, não, 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 não. E o lado bom? Olha, O que aconteceu de bom? o lado bom é isso aqui. Eu acho que o melhor que a pandemia fez foi uma coisa que a gente não tinha. Era essa possibilidade tecnológica de poder eu estar contigo. Eu estar contigo, estás aí em Lisboa, eu estou aqui em Belém do Pará, e nós estamos tão próximos um do outro. Eu acho que essa vamos colocar assim, é uma das mensagens positivas da pandemia. Essa aproximação
das pessoas. A gente pode, né, hoje viver o mundo todo, né, e trazer ele para próximo da gente. Eu E acho que falando, explicando, tentando ajudar as pessoas através dessas conversas também, não é? sim, 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 essas lives, né, o trabalho de videochamada, os nossos atendimentos com nossos pacientes, né, isso tudo eu acho que foi o bom da pandemia, foi a gente poder ter essa possibilidade de ampliar o nosso trabalho, né, e ajudar as pessoas de uma forma mais ampla. Além do trabalho, eu acho também que as pessoas também ficaram mais, algumas pessoas ficaram mais conscientes delas próprias, sabe? Sim, sim, Da, com da, certeza. não da solidão, eu não falo de solidão, mas apropriaram-se delas. Hoje eu sou isso porque eu gosto de ser assim, porque os meus valores são esses. Começaram a saber quais eram os valores delas. Não se deixar. Foram quase 2 anos das pessoas estarem sozinhas. Quer dizer, já não havia seguir valor. Por exemplo, aqui usa-se muito ir ao café, ir ali, ir acolá. Nos cafés as pessoas iam vestidas de uma certa maneira, pra. Agora não, a pessoa vai e pronto, vai como quer, fala como quer, não segue muitas regras, sabe? A regra é dela. Eu Eu, acho que eu, adquirimos as nossas regras, os nossos valores. Eu concordo contigo. Eu acho que essa pandemia também possibilitou esse encontro, né, do sujeito com ele mesmo. E com isso, né, ele encontrar melhor seus valores, né, a sua forma, né, de lidar com a vida, sem precisar tanto de depender do outro ou de ficar muito na mão do outro, daquilo que o outro quer, daquilo que o outro gosta, né? Ele conseguiu, né, nessa individualidade, nessa forma, né, de viver o isolamento, ele pôde, né, entrar em contato melhor com seus valores pessoais. E até lidar com a morte. Também, né? E Também. a morte deixou de ser aquela coisa que apavorava. Quer dizer, Uhum. ninguém gosta, não é? Ninguém gosta. Mas a É, gente hoje em dia deu de cara. Nós podemos morrer. Nós sabemos que podemos morrer não só de Covid, como de qualquer outra coisa. E nós não tínhamos essa consciência. A gente sim, hoje sabe que sim. daqui a 1 minuto, 2, ou amanhã, podemos não estar. Falar da morte não é mórbido, né? A morte faz parte da vida, não é? É a única certeza que a gente tem é a morte. Só que é o desconhecido da vida, porque nós não temos, né, na memória interna a experiência da morte. Nós não temos ela guardada. Por isso que muitas vezes ela causa medo, né? Por causa, na verdade, não é o medo da morte, é medo do Do desconhecido da desconhecido. vida. Uhum. É isso. E eu acho que agora, com tanta gente perto de nós, com tantas pessoas que se foram, nós também ficamos mais perto da morte, sabe? Afinal, pronto, dói, mas nós temos que conviver com essa dor e aprendemos a conviver com essa dor de uma maneira mais saudável, né? Com certeza, com Acho, certeza. não sei, para mim, tenho uma análise assim, eu vejo as pessoas, vejo a mim, vejo pessoas que foram perto de mim, aí em Belém, por exemplo, muitos amigos, muitas pessoas, Uhum. e já não é aquela coisa tão, sabe, ai, desespero, não, olha, viveu bem, foi feliz, que Deus o tenha, que vê se há outra vida que esteja muito bem naquela vida. Eu acho que a gente não tem que pensar na morte, né? Já que a morte é certa, a gente tem que pensar na vida que a gente tem para viver, no aqui e agora, né? E viver da melhor forma possível, buscar, né, ressignificar nossa vida, né, para que a gente viva, né, essa vida de uma forma saudável, né? Eu me lembrei agora. Tem outra pessoa dizendo aqui que é a Cláudia, ela diz que é viver sem precisar de tanto. Mais uma verdade, a gente viu que não precisa de tanta coisa. Sim, com certeza, né? A gente viu que, né, a gente gastava tanto, comprava tanto, né? E ficamos em casa sem precisar de nada disso, né? E a gente não Com vai sair certeza mesmo, passamos a vai. ver a vida de uma outra forma. Aí, É Claudinha, verdade.
Uhum. Como? Estás a ler alguma coisa aí? Não. A Bem, eu Cláudia acho. Fernandes que falou isso, que não precisa de tanto, né? E não precisamos mesmo. Bem, Edilberto, olha, só tenho que te agradecer muito, adorei. Eu acho que esclarecemos muitas coisas, as pessoas, as diferenças, tu com a tua capacidade, teus estudos, tua maneira de estar, de falar, deu para entender perfeitamente o que é a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, as diferenças todas entre isso, quem precisa como procurar, quem procurar, e deixa as pessoas também com menos preconceito em relação a essas profissões. Com Porque tem certeza. muita Mas gente que olha, não. quem tem que agradecer sou eu, viu? Não, Foi um prazer enorme estar contigo, tá? obrigada, muito Fiquei obrigada. feliz, né? Não vejo a hora dessa pandemia acabar para que a gente possa se ver, né, fisicamente, presencialmente, ou aqui em Belém, ou aí, né, em Lisboa, né? E que a Aí gente vamos possa comer matar um essa pato no tucupi, saudade. naquela tua casa que eu comi coisas deliciosas. E aqui, vamos de novo à travessa. Vamos na travessa, com certeza, repetir, né? Faço questão, né? Olha, muito Malu, obrigada. Um beijo grande, um beijo à tua mulher, às tuas filhas, aos teus netos, muita saúde, obrigado muita também, felicidade. tá? Fica bem com Deus, fica bem com a tua família, né? Amém. E em paz. Sabes que eu te amo, tá bom? Eu. Um grande Beijo. beijo. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. De nada. Tchau.